Olá, tudo bem? Neste vídeo, vamos dar seguimento ao nosso curso de Física do Ensino Médio, entrando no módulo 3. Vamos falar hoje sobre vetores, mas isso em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de Física do Ensino Médio. Estamos no módulo 3, Cinemática Vetorial, aula 1, vetores. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, ok? Então vamos lá. Vetores, noção de direção e sentido. Então, caminhando na nossa jornada aqui nesse curso de Física, né, fechamos a cinemática escalar, né, na aula passada, e hoje vamos dar partida, né, na cinemática vetorial, que vai tratar basicamente sobre vetores e outros detalhes a respeito, tá bom? Então vamos lá. Considere um conjunto de retas paralelas a uma dada reta R, tá bom? Está aqui, conjunto de retas, né, destacado em vermelho, paralelas à reta R em azul, tá? E os ângulos todos iguais a θ, né? Isso dá a garantia que realmente são paralelos, tá? Com base aqui na reta S que está na horizontal. O ângulo θ que as retas do feixe formam com a reta S determina a direção de R e de todas as retas paralelas a R. Então, como eu falei, né, dá a garantia de serem paralelas e estarem, né, digamos assim, caminhando, né, numa mesma direção. Beleza? Então, vamos tratar um pouquinho sobre vetores e a noção né, de direção e sentido, que muitos se confundem, né? Apesar de haver uma certa semelhança, mas não é a mesma coisa. Direção é uma coisa e sentido é outra, como a gente vai definir aqui. Então, sendo assim, direção é o que há de comum num feixe de retas paralelas, né? Ou seja, elas são paralelas, estão na mesma direção, com o mesmo ângulo, isso de uma forma geral, tá bom? Numa mesma direção, podemos ter dois sentidos possíveis. Aqui a gente já começa a clarear um pouquinho nas definições. Por exemplo, na direção horizontal, temos o sentido da esquerda para a direita e o da direita para a esquerda. Então, sentido, basicamente, é para onde, né, a gente efetivamente está se dirigindo, né? E a direção, ela faz, digamos, o contexto geral, nos dois sentidos, tá? Então, quando eu falo que estou indo da direita para a esquerda, esse é o meu sentido dentro daquela direção. E quando eu falo que eu estou indo da esquerda para a direita, né, o sentido oposto dentro da mesma direção, tá certo? Então, na direção vertical, temos o sentido de cima para baixo e de baixo para cima, né? Ou seja, comparando com a direção horizontal, que é da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, na direção vertical, que possibilidades eu tenho? De baixo para cima, no sentido de baixo para cima, subindo, e no sentido de cima para baixo, descendo. Beleza? E grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, a questão da definição de direção e sentido, já estamos, né, bem cientes. Vamos ver agora a definição de grandezas escalares e grandezas vetoriais, também de muita importância dentro da física. Muitas grandezas ficam perfeitamente definidas quando conhecemos seu valor numérico e a correspondente unidade, ou seja, não pede maiores complementos. Eu simplesmente, no caso, se for uma grandeza de comprimento, né, quando eu falo que ela mede tantos centímetros, tantos metros, etc., a distância de um determinado ponto a outro, então isso já é suficiente, tá?
não nos dá, né, digamos assim, uma necessidade de complementar a informação, tá? Então, esse tipo de grandeza, né, tais grandezas, são denominadas grandezas escalares, aquelas que apenas com um valor numérico, né, que a gente vai definir mais à frente o que seja, né, é suficiente para que eles sejam, digamos assim, compreendidos. É o caso, por exemplo, como a gente já tinha adiantado, da massa e do volume de um corpo. Quando dizemos que a massa de um corpo é 20 kg, nossa compreensão a gente já tem ideia do que seja, não precisa mais nenhum tipo de informação a ser complementada. E que seu volume é de 10 litros, a mesma coisa, né? A ideia de capacidade é mais do que suficiente para a gente compreender, né, do que se trata. Nada mais precisamos acrescentar para definir essas grandezas. Então, essas grandezas são ditas escalares. Agora, existem, porém, grandezas que, além do valor numérico e da unidade, né, necessitam de direção e sentido. Já sabemos o que é direção e sabemos o que é sentido, né? Direção, no caso, né, pode ser horizontal, vertical, ou outras mais, e sentido, no caso de direção vertical, de baixo para cima, de cima para baixo, horizontal da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Então, algumas de grandezas necessitam de direção e sentido para que fiquem definidas. Quem são elas? Por exemplo, a distância em linha reta de São Paulo a Belo Horizonte é de aproximadamente 510 quilômetros, tá bom? Isso aí podemos checar em qualquer mapa essa situação. Para chegarmos a Belo Horizonte, partindo de São Paulo, aí temos que ter uma ideia de geografia, né? Mapa. Devemos percorrer 510 quilômetros aproximadamente na direção sudoeste-nordeste, né? Ou seja, para a direção sudoeste-nordeste, posicionamento de São Paulo e Belo Horizonte. Agora, qual o sentido quando eu estou, né, saindo de São Paulo para Belo Horizonte? É no sentido, né, de sudoeste para nordeste. Aí ele definiu. Então, esse tipo de grandezas que necessitam, além do valor numérico, né, a distância, 510 km, e unidade, né, 510 km. Então, de direção, né, sudoeste, nordeste, e sentidos, no caso sudoeste para nordeste, para que sejam, né, para que sejam definidas, né, são chamadas de grandezas vetoriais, ok? Sendo representadas matematicamente por vetores. Então, esse tipo de grandeza são conhecidas como vetoriais e sendo representadas matematicamente por vetores. O que seja vetores? A gente vai definir na sequência, ok? Por enquanto, estamos definindo que seja grandezas vetoriais. Mas temos mais alguma coisa. O deslocamento entre dois pontos é uma grandeza vetorial. Por quê? Que a gente, né, necessita, além do valor numérico, né, como já falamos, da direção, né, de que se trata e o sentido, né, para onde, né, digamos assim, está sendo direcionado. Então, vetor, né, foi comentado vetor, né, grandeza vetorial, logicamente o elemento vetor é essencial. Os segmentos orientados da figura abaixo têm a mesma extensão geométrica, isto é, o mesmo comprimento, e por serem paralelos, a mesma direção, como definimos no primeiro slide de hoje, né, a questão de direção. Tem ainda o mesmo sentido, tá? Ou seja, caminhando para o mesmo lado, ou da esquerda para a direita, direita para a esquerda, de baixo para cima, ou de cima para baixo. Então temos aqui, né, mesmo sentido, todos eles, né, na mesma direção, e eles, né, têm,
digamos assim, como foi falado mesmo, é o comprimento, né? Então, a gente está destacando aqui, né, o segmento AB, né, em verde. Então, vamos lá. Vetor é o ente matemático caracterizado pelo que há de comum ao conjunto dos segmentos orientados, acima descrito, né, como falamos. O mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, isso é vetor. Ele depende, né, dessas informações. O comprimento, a direção e o sentido. O comprimento comum dos segmentos orientados é chamado módulo. Então, né, a partir de agora, a gente vai tratar, né, digamos assim, a medida, né, daquele vetor como módulo, o módulo do vetor. Assim, o vetor possui módulo, direção e sentido. Então, todo vetor, para ser plenamente caracterizado, ele precisa, né, precisamos saber do seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Então, ele é um elemento que, né, diferentemente da grandeza escalar, que com uma informação somente você tinha a ideia, no caso do vetor, não. Você precisa, além do módulo, né, do comprimento, do valor numérico, você precisa saber de qual a direção e qual o sentido. Beleza? Continuando. Representa-se o vetor por um segmento orientado, como o segmento orientado AB da figura abaixo. Ou seja, A é a origem e B é a extremidade. Vamos botar a figura, está aqui a B, que é a mesma da que a gente viu ali na figura anterior. Então, o meu vetor AB, quando eu falo vetor AB, como indicado aqui AB com uma seta em cima, isso nos dá a ideia de que é a origem, né, desse vetor em A e a extremidade é o ponto B. Então, está aqui, de A para B. Esse é o meu vetor B. Ele tem um módulo, né, um comprimento, tem uma direção, né, e o sentido de A para B. Notação: vetor V, né, uma setinha em cima. Módulo do vetor, duas barrinhas, né, com o V com a setinha em cima, ou somente a letra V sem a setinha em cima. Então, aqui temos as notações. O comprimento de A a B representa o seu módulo, o módulo do vetor. Esse é o comprimento, é uma das informações de um vetor, de acordo com a escala adotada para a representação gráfica. Então, vai ser centímetro, metro, quilômetro, depende, né? Então, aí, esse é o módulo do vetor. Continuando ainda sobre vetores. Dois vetores são iguais quando têm o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, essa conclusão aqui, ela, de certa forma, até é óbvia, né? Então, já que vetor é dependente de direção, módulo e sentido, para que os dois sejam iguais, eles têm que, digamos assim, estar com as mesmas informações um do outro. Nas figuras anteriores, o vetor AB, né, representa um único vetor, pois tem os mesmos três elementos, né? Mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido, aquele vetor que nós vimos. Dois vetores são diferentes quando tem ao menos um desses elementos diferentes. A grandeza física vetorial, representada graficamente na figura a seguir, em três instantes distintos, está variando porque os vetores têm direções diferentes, ainda que tenham o mesmo módulo. Ou seja, para serem iguais, todos os elementos, módulo, direção e sentido, tem que ser igual. Caso um deles seja diferente, então, mesmo que tenha, né, alguns ou dois elementos deles iguais, se tiver um diferente, então os vetores são diferentes. Assim, uma grandeza vetorial varia quando variar ao menos, como eu falei, um dos três elementos do vetor que a representa: o módulo,
ou o sentido, ou a direção. Qualquer um dos três que variar, ou mais de um, seguramente o vetor não será idêntico. Então aqui, né, a gente vê uma trajetória em três instantes diferentes, T1, T2 e T3, apesar dos módulos serem iguais, ou seja, os seus comprimentos, mas a gente percebe que a direção está variando, né? E o sentido também, né? Então, a cada instante T1, T2 e T3, a gente tem uma direção diferente da anterior. Consequentemente, esses vetores são diferentes. Então, né, variou um elemento, então essa grandeza vetorial, né, é diferente. Continuando. Aqui a gente tem, né, alguns elementos. Por exemplo, aqui AB, o módulo de AB é igual ao módulo de DC, que é igual ao módulo de FE. Porém, a direção é a mesma, mas o sentido, AB vai da esquerda para a direita, DC e FE da esquerda, ou melhor, da direita para a esquerda. Então, são diferentes. GH está na mesma direção, apesar de uma pequena inclinação, mas está na mesma direção de AB, né? Mas o módulo, mesma direção e módulo, mas o sentido, desculpa, mesma direção e sentido, mas o módulo, você percebe que GH é menor em comprimento do que AB, então, diferente. GH tem o mesmo módulo de YX, está na mesma direção, mas sentido diferente. GH da esquerda para a direita e YX da direita para a esquerda, então, são diferentes. E o ZT, né, basicamente, está completamente diferente de todos, né? Está com direções e sentido diferentes e módulo aqui diferente de GH e de YX. Então, AB, como eu falei, o vetor AB diferente de CD porque estão em sentidos opostos. AB diferente de GH porque os módulos são diferentes. AB diferente de ZT porque as direções são diferentes. Mas, né, módulo de AB igual a módulo de CD, que é igual a módulo de EF, que é igual ao módulo de ZT. Isso é em módulo, mas são vetores diferentes. Adição vetorial, outro tema também muito importante, tá bom? Considere os vetores V1 e V2 representados respectivamente pelos segmentos orientados AB e BC com o ponto B em comum. Então vejamos. O vetor VS representado pelo segmento orientado a C, cuja origem A é a origem do primeiro e a extremidade C é a extremidade do segundo, é denominado vetor soma dos vetores V1 e V2 e se indica como a seguir. Então vamos lá. Tem o vetor soma, VS igual a V1, vetor V1 mais o vetor V2. Como podemos representar isso? Então vejamos. Como foi falado, tem o vetor AB, cuja origem A, extremidade em B, somado com o vetor BC, onde B coincide com do vetor AB e do BC, ou seja, B é extremidade de AB e origem de BC. Temos aqui, né, o vetor V1, vetor V2 e o vetor soma, ele tem origem A e extremidade em C, como está mostrado, como foi também falado. Ok? Observe que a igualdade anterior é vetorial, diferente, portanto, das igualdades algébricas a que você está habituado. Né? Aqui a igualdade é vetor. Tem que obedecer aos critérios, módulo, direção e sentido. Na figura acima, o módulo de VS não é igual à soma dos módulos dos vetores V1 e V2. Portanto, VS é diferente de V1 mais V2. O módulo de VS é diferente de V1 mais V2, que a situação é diferente, né? Não há, digamos assim, uma obrigação, né,
desse módulo ser igual o módulo de V1 mais módulo de V2, né, ser igual ao módulo de VS. Não tem nada a ver. Aqui o nosso tratamento, nosso conceito é vetorial, né, que envolve, além do módulo, a direção e o sentido. Muito importante essa compreensão e essa observação aqui, tá? Continuando. Essa regra gráfica de operação se aplica quando os segmentos orientados que representam os vetores que se deseja somar são consecutivos, ponto B em comum, tá? Como a gente viu, né, na figura anterior. Quando não o forem, o que acontece? A gente já vai tratar agora. Os vetores devem ser deslocados por translação até que se tornem consecutivos, aplicando-se então a regra como mostrado na figura a seguir. A ordem de colocação não altera o resultado final, tá? Então a gente viu anteriormente, né, a questão deles estarem, né, colocados de forma consecutiva, mas também existem as situações onde isso não ocorre. Então a gente precisa fazer uma translação, né, deslocamento ali do vetor até que eles fiquem de forma consecutiva. Então vejamos. Eu tenho aqui, né, o vetor AB, né, indicado por V1, e o vetor CD indicado por V2. Então, se eu quero a soma desses vetores, AB mais CD, como eles não estão, né, próximos, eu vou fixar um numa posição e trazer o outro, fazer essa translação, esse deslocamento, de tal forma que a extremidade de um coincida com a origem do outro, como a gente está vendo aqui. Então, CD eu desloco, de tal forma a fazer com que a extremidade de AB, que é B, fique, né, coincidente com a origem de CD, que é C, como está indicado aqui. Com isso, aí caímos na situação anterior, a soma desses dois vetores corresponde ao vetor, né, que sai da origem de AB, como está aqui, e até a extremidade de CD, como está aqui, como está indicado em vermelho. Beleza? Então, VS, V1 mais V2, vetor V1 mais vetor V2. Importante entender, né, guardar, né, procurar memorizar esses conceitos, né, entender, compreender, né, o conceito e memorizar, né, saber que quando estamos tratando com vetores, existem alguns cuidados a mais, né, que não é simplesmente com as grandezas escalares, que a gente simplesmente soma lá o módulo, né, o comprimento, né, a medida propriamente dita, mas para vetor eu tenho que estar atento à direção e o sentido também, além do módulo. Continuando, essa regra vale para 2 ou mais vetores. Até aqui, né, a gente somou 2 vetores, mas se eu tiver 3, 4, 5, dependendo, não importa. A soma vetorial, né, ela é, digamos, atendida. Os vetores podem ter a mesma direção ou direções diferentes, né, não importa. Eu posso aplicar a regra, tanto faz se os vetores estão na mesma direção ou direções diferentes. Então, aqui a gente pode ver o vetor AB, né, V1, mais vetor BC, V2, mais vetor CD, V3, mais vetor DE, V4, e a situação é a seguinte, ao final eu pego a origem do meu vetor soma, coincide com a origem do primeiro vetor, e a extremidade do vetor soma coincide com a extremidade do último vetor. E como foi falado, né, essa sequência aqui ela pode ser, digamos assim, de forma aleatória, ela não necessariamente deve seguir essa sequência ABCDE, como foi dito, tá? Os vetores podem ter a mesma direção ou direções diferentes, beleza? Então, aqui no caso, mais de um vetor, no caso, 4 vetores.
E a soma, né, normal, né? A vetor soma vai ser V1 mais V2 mais V3 mais V4. Beleza? E, como ele citou também, né, ele também pode estar na mesma direção, em sentido, né, V1 mais V2, como pode ser visto aqui, e o vetor soma, origem do primeiro, a extremidade do último, como está aqui. Ou pode também estar, né, na mesma direção em sentidos opostos. Né? V1 está indo aqui, né? DE, D para E V2, sentido da direita para a esquerda. E o nosso VS, logicamente, vai estar na origem do primeiro D até a extremidade do segundo. Então, estando na mesma direção. No caso aqui do maior, né, que é DE, mesma direção e mesmo sentido. E, logicamente, o resultado aqui é uma subtração. No primeiro, a gente percebe, né, que esse vetor, quando está na mesma direção e sentido, ele vai agregar, né, os seus módulos. Somou, né, o vetor soma é a soma dos dois. No caso aqui, ele vai ter a diferença, né, já que estão em sentidos contrários. V1 menos V2 vai, em módulo, né, ser o vetor soma, que vai predominar a direção e o sentido da esquerda, do original, que é o V1, e da esquerda para a direita, como está indicado aqui em vermelho, que corresponde ao maior, né, o V1 que tem o maior módulo. Mas isso aí a gente vai continuar, né, tratando em aulas, inclusive aulas que virão, para ficar bem mais detalhado. Ok? O importante hoje é atentar, né, para o conceito, né, e saber que vetor, a gente não pode tratar vetor como trata as grandezas escalares. Tá? É importante ficar a gente lembrando sempre. Vetor tem que cuidar do módulo, da direção e do sentido. Então, note na figura a seguir que o vetor soma VS é representado pela diagonal de um paralelogramo cujos lados são representações dos vetores V1 e V2. Tá? Mais uma outra situação interessante. Antes disso, temos assim a chamada regra do paralelogramo da adição de vetores, equivalente à regra gráfica de torná-los consecutivos. O vetor soma VS igual a V1 mais V2 é representado pela diagonal do paralelogramo, cujos lados são representações de V1 e V2. Vejamos. Aqui a gente tem o vetor V1, origem A, extremidade em B, o vetor V2, origem B, extremidade em C, e a soma, como nós vimos, né, o vetor soma VS coincide a origem com A e a extremidade com C, está aqui o VS. E pela regra do paralelogramo, né, a gente tem, né, o vetor AB, o vetor BC, então o vetor, né, o V2 aqui, ele é trazido, né, repetido aqui, de tal forma que a origem dele fica em A e a extremidade, né, digamos assim, paralelo ao V2, né, fica o vetor V2 em paralelo com o que ele representa com BC, formando aqui o nosso paralelogramo. E a diagonal do paralelogramo é o nosso vetor VS, como representado, né, na figura da esquerda. Ok? A gente, né, nas aulas que virão, vamos continuar, né, a explorar esse tema, né, e na sequência, né, na próxima aula, eu creio que já teremos condições de fazer alguns exercícios sobre isso, e aí vai ficar plenamente entendido. Então, a aula de hoje, basicamente, é para introduzir esse conceito de vetor, dos elementos que compõem o vetor, a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Tá bom? Então, por hoje,
eu creio que estamos bem servidos, né, com relação à cinemática vetorial, nessa introdução, e na aula que vem a gente vai continuar dando seguimento a isso aí. Com isso, nós concluímos nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrar, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o like e compartilhando, né, o vídeo nas suas redes sociais. Desejo a você bons estudos e te espero na próxima aula.